Bom dia a todos. Gostaria então de começar o nosso bate-papo sobre a astronomia no nosso dia a dia. Tá? Eu sou o João Braga, sou pesquisador do INPE aqui em São José dos Campos e eu gostaria então de iniciar mostrando essas belas fotografias, né? Imagens astronômicas, mostrando aqui desde um berçário estelar, que é uma imagem do Hubble Space Telescope, mostrando uma ampliação de uma região de formação estelar. Aqui vocês podem ver um casulo onde está se formando uma nova estrela. Tá? Na verdade, isso aqui é uma ampliação de uma pequena região da nebulosa de Orion, que é bastante conhecida e observada, né? Que é uma das mais conhecidas regiões de formação estelar. Tá? Aqui o nosso Sol, aqui uma explosão estelar de uma supernova, é um resto de supernova, e que é tão importante em astronomia que é o primeiro objeto do famoso catálogo de Messier, que, portanto, é um objeto M1, conhecido como nebulosa do Caranguejo. Tá? Então, aqui você tem um pulsar, que é uma estrela de nêutrons no centro desse objeto, que pulsa 33 vezes por segundo, e tem uma nebulosa que é no centro desse objeto maior aqui, que é o resto de supernova, que é o que restou da explosão de supernova, que foi vista pelos chineses a registro, né, desse objeto extremamente brilhante, que era tão brilhante que era visto durante o dia, no ano de 1054, em plena Idade Média. Né? Só para também motivar, né, o zoológico de objetos que existem em astronomia, essa é uma imagem muito recente, obtida alguns anos atrás, por um conjunto de radiotelescópios, do centro de uma galáxia bastante próxima da Via Láctea, chamada M87, portanto também é do catálogo de Messier, que é um buraco negro supermassivo, tem 6,5 bilhões de vezes a massa do nosso Sol, e essa é a primeira imagem obtida de um buraco negro. Tá? Então, isso foi uma grande conquista aí dos observadores. A gente vê a sombra do horizonte de eventos do que seria, então, esse buraco negro no centro dessa galáxia. Tá? Essa aqui é a grande galáxia mais próxima de nós, a 2 milhões de anos-luz de distância, que é a famosa grande galáxia da constelação de Andrômeda, objeto M31. E esse aqui é um exemplo de um dos maiores estruturas que existem no universo, que são os aglomerados de galáxias. Tá? Então, isso só para motivar os tipos de estruturas que a gente tem no nosso universo. Tá? Então, para começar a nossa discussão da astronomia no nosso dia a dia, é importante mostrar qual é a diferença, né, que existe entre os conceitos de astronomia e de astrofísica. Hoje em dia quase não existe diferença, tá? Mas historicamente a astronomia é uma ciência muito antiga que basicamente estuda tudo que está fora da Terra, né? Então, todo tipo de fenômeno, todos os astros, né, todas as estrelas, nebulosas e galáxias que estão fora do nosso planeta é objeto de estudo da astronomia. Tá? A astrofísica já é um conceito mais moderno, que é o estudo dos fenômenos e objetos que existem fora da Terra através das leis da física. Tá? Então, hoje em dia, praticamente todo astrônomo é um astrofísico, porque o que a gente usa para estudar o universo são as leis da física. Tá? Agora, é claro que uma pessoa que tem interesse em estudar o universo, mas não tem a formação em física, mas estuda algum tipo de movimento ou variação de brilho dos astros com um telescópio de fundo de quintal, vamos dizer assim, ele não está deixando de fazer astronomia, né? Mas ele não estaria nesse aspecto fazendo astrofísica. Então, por isso que esse gráfico aqui mostra a astronomia, em azul claro, como uma coisa mais ampla do que a astrofísica, né? E existem várias ciências correlatas, tá certo? Quer dizer, você tem mecânica celeste, que estuda o movimento dos astros de acordo com as leis de Newton,
das órbitas, né? Movimentos de planetas e principalmente de satélites artificiais, né? Que seguem as leis da mecânica celeste. Você tem a ciência planetária, que é o estudo dos planetas aqui do sistema solar, certo? A astrometria, que é o estudo das posições, estudo bem preciso das posições dos objetos celestes. A física solar, que estuda o Sol, né? Nem sempre é considerada no domínio da astronomia, quer dizer, ela pode ser uma disciplina por si só, né? A cosmologia moderna, quer dizer, hoje em dia a cosmologia passou para o domínio da física, né? No sentido que você pode estudar a origem e a evolução do nosso universo através das leis da física, então ela passou também a ser inserida na astrofísica, tá? Então, na prática, né, o que a gente pode dizer é que a astronomia é a ciência que estuda as posições, os movimentos e as características dos objetos fora da Terra. Então, é um conceito mais abrangente, tá? Então, essa aqui é tipicamente uma imagem astronômica. Já a astrofísica é o uso, né, a aplicação da física, das leis da física, né, antigamente chamada de filosofia natural, para entender o universo. Então, tipicamente, o astrofísico lida com gráficos, né, equações matemáticas e gráficos complicados, etc., para descrever os processos físicos, né, tá certo, que ocorrem no universo. Mas, hoje em dia, esses dois conceitos são praticamente sinônimos, né? Então, a primeira coisa que impacta o nosso dia a dia, né, e que vem da astronomia são uma série de tecnologias, tá? Então, hoje, por exemplo, quase todo mundo tem um celular, né, um smartphone, tá, que tem uma câmera fotográfica. Esses sensores eletrônicos que substituíram os antigos filmes fotográficos, tá, eles foram desenvolvidos num contexto astronômico, tá? Porque antigamente os telescópios tinham também câmeras fotográficas com filmes, tá? Mas é bem mais como as fotografias, né, astronômicas muitas vezes exigem que você fotografe um campo em que você tem objetos muito brilhantes e outros muito débeis, né, muitos fracos, precisa de uma faixa dinâmica muito grande. E os filmes não se prestam muito para isso, porque muitas vezes se existe um objeto muito brilhante no campo, ou você facilmente satura o filme, né? Então, ou o objeto brilhante satura o filme para você, e aí você vê os objetos fracos, ou então você imageia bem os objetos brilhantes, mas não consegue ver os objetos fracos, né? Então, esses sensores eletrônicos, né, digitais, eles são muito mais adequados para isso e foram desenvolvidos para fazer fotografias astronômicas em telescópios, tá? E depois isso passou a ser uma tecnologia aplicada corriqueiramente e hoje em dia estão em todas as câmeras fotográficas, tá? Uma outra tecnologia importante é a síntese de abertura, que basicamente é a maneira de você combinar vários telescópios, né, como se fosse um telescópio só, e com isso melhorar a resolução que você obtém do instrumento, tá? Foi desenvolvida por um radioastrônomo, que foi inclusive o prêmio Nobel, né, o Martin Ryan, e hoje é usada em outras aplicações, como tomografia computadorizada, ressonância magnética, né, e as imagens PET, né, tomografia por emissão de pósitrons, tá? Então, isso é uma coisa do nosso dia a dia, muito importante em outras áreas, que foi desenvolvida num contexto astronômico. Sensores infravermelhos, a mesma coisa, tá? Foi desenvolvida para astronomia na faixa do infravermelho e hoje é usada para visão noturna, né? Em câmeras que veem a temperatura de objetos, né? Os seres vivos, etc. Inclusive, tem aplicações militares, né? Sensores de raio-x em aeroportos, tá? Esses sistemas de navegação por satélite, que também hoje quase todo celular tem, né? Receptores de GPS, eles dependem de observação de objetos distantes, que são os quasares, né? Que são núcleos ativos de galáxias muito distantes, e da teoria da relatividade geral.
tá? Que é uma teoria desenvolvida por Einstein em 1915, que é aplicada em cosmologia, né? E na teoria em larga escala do universo. Tá? E se você não usar a teoria das correções de relatividade geral, você teria erros da ordem de dezenas de metros aí na posicionamento de GPS. Outras técnicas de processamento de imagens que são hoje usadas em medicina, assessoramento remoto, também vieram do desenvolvimento de instrumentos astronômicos. Tá? Redes wireless, né? Tem essas wireless networks, local networks, que são derivadas de uma técnica desenvolvida para melhorar imagens em radioastronomia. Tá? E também conhecimentos em física nuclear, que hoje têm aplicações em várias áreas, inclusive em reatores nucleares, foram desenvolvidas num conceito astronômico para entender os processos de geração de energia em estrelas. Tá? Então, tudo isso faz parte hoje do nosso dia a dia e foi desenvolvido, né, estimulado o seu desenvolvimento por causa da astronomia. Tá? E, bom, então, o que eu vou descrever agora são fenômenos astronômicos, tá? Que ocorrem e diariamente a gente vê esses fenômenos acontecendo, mas muitas vezes a gente não tem ideia, né, de qual é a sua origem, qual é a sua explicação. Tá? Então, eu selecionei alguns aqui para a gente ver como que eles ocorrem. Né? Primeiro, por que o céu é azul? Né? Isso é uma coisa que, né, faz parte do nosso dia a dia, todo dia de bom tempo a gente vê o céu azul, mas nem sempre a gente sabe a explicação para isso. Tá? O que causa as estações do ano? Né? Não é também tão de conhecimento geral, né? A explicação para isso e suas nuances. Né? As fases e o movimento da Lua, tá certo? Como é que ocorrem as fases da Lua e o seu movimento em geral. Tá? A ilusão da Lua grande, né? Que é uma coisa que quase todo mundo também tem, quando a Lua está próxima do horizonte, né? Principalmente a Lua cheia, né? A gente tem a ilusão de que a Lua é enorme, né? Nossa, olha que Lua grande, etc. Então, vou falar um pouquinho sobre isso. Os eclipses, né? Tanto o eclipse do Sol quanto o eclipse da Lua, por que ele ocorre, qual é a sua, por que ele ocorre muito de vez em quando, etc. O que causa as marés, tá? Quais são os efeitos das marés, e também, por fim, uma coisa que também todo mundo vê, né, frequentemente, é o planeta Vênus, conhecido como estrela d'alva ou estrela vespertina, né, que sempre aparece próximo do horizonte, perto do pôr do Sol, no nascer do Sol. E qual é a explicação para isso? Né? E também que uma coisa que pouca gente sabe, que Vênus tem fases, como a Lua. Muito bem. Então, vamos lá. Primeiro, por que o céu é azul? Né? Então, a gente sabe que, olhando para o céu, quando você não tem o céu totalmente coberto de nuvens, né, ele tem uma cor azulada. Né? Bom, basicamente, o que ocorre é o seguinte. Quando a gente está aqui, vamos olhar para essa figurinha aqui, o Sol, na verdade, a cor dele é branca. Né? O Sol, na verdade, ele tem todas as cores misturadas. Né? Isso foi uma coisa que Isaac Newton mostrou. E quando você passa a luz do Sol por um prisma, né, que você refrata a luz do Sol quando entra no prisma e sai do outro lado, na verdade, ele tem todas as cores do arco-íris. Né? Então, aqui, mais ou menos, está refletindo isso daqui, ó, essa figurinha aqui. Você tem todas as cores, desde o vermelho, passando pelo amarelo, verde, azul, até o violeta, tá? E que são as cores que os nossos olhos veem, né? A cor na faixa do visível. Também tem a radiação infravermelha e ultravioleta. Tá? Quando a luz do Sol, que em conjunto é branca, né, entra na atmosfera, a grande parte dessa luz passa direto. A atmosfera é transparente a essa luz. Tá? Só que existe um fenômeno chamado espalhamento, né? Na verdade é um espalhamento Rayleigh, tá? Que os principais constituintes atmosféricos, né, que são nitrogênio, a molécula de N2 e O2, nitrogênio e oxigênio, tá? Alguns
desses raios, eles passam próximos desses núcleos, nessas moléculas de hidrogênio e oxigênio, e são espalhadas, ou seja, mudam de direção. Tá? Então, esse gráficozinho mostra isso daqui. Só que esse processo ele tem uma probabilidade, tá? Esse símbolo aqui que significa proporcional, uma probabilidade que é muito maior do lado azul desse espectro do que do lado vermelho. Ou seja, ele espalha a parte azul, mas não espalha a parte vermelha. Tá? Quando a gente olha diretamente para o Sol, quer dizer, a gente não deve olhar diretamente para o Sol, porque ele é muito brilhante, tá? Mas a gente, mais ou menos, consegue ver que o Sol é meio amarelado, né? na direção do Sol. Porque um pouco desse azul ficou pelo caminho, tá? Foi espalhado para outras direções. Então, o que era branco ficou um pouco amarelado porque saiu um pouco do azul. Tá? Agora, esse azul, esses raios do Sol, né, que penetraram na atmosfera e em outras direções, que não aquelas que vieram, os raios que não vieram na nossa direção, eles são muito espalhados quando eles são da cor azul, né? Esses raios da cor azul. E os que vão indo para o vermelho são muito pouco espalhados. Tá? Então, quando a gente olha em ângulos maiores, né? E não na direção do Sol, a gente vê todos aqueles raios espalhados, que são, na sua grande maioria, azuis. Tá? Então, é isso que está escrito aqui. Se você está olhando nessa direção, né? Essas duas pessoas olhando nessa direção, eles vão ver aqueles raios azuis espalhados. Tá? Então, o céu fica azul. E isso tem uma quantidade bastante grande desses raios, de forma que você não vê mais, você vê um brilho bastante grande, né, azulado, tá certo? Que faz o céu, então, ficar bastante azulado, né, nas direções em que você não está vendo o próprio Sol. Tá? Isso está mais ou menos descrito aqui nessa figurinha também. É claro que ela está completamente fora de escala, primeiro porque o Sol é muito maior do que a Terra, e depois porque o Sol está muito distante da Terra em relação ao tamanho da Terra. Né? O Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra e o raio da Terra é de 6.400 quilômetros. Tá? Mas é só uma imagem para a gente entender, né? Porque não teria como fazer a figurinha em escala. Tá? Então, se a pessoa está aqui, né? O que está acontecendo? A luz do Sol vem em todos os seus comprimentos de onda, mas o comprimento de onda azul é mais espalhado. Tá? Então, se a pessoa olhar para direções que não são do Sol, ela só vai ver esses azuizinhos aqui que são espalhados em todas as direções, tá vendo? Então, só tem luz azul aqui, a luz vermelha e amarela e mais para o verde passa direto, não é espalhado. Tá? Agora, se a pessoa estiver aqui nessa posição, ela vai ver o Sol vermelho. Por quê? Pelo mesmo motivo. Os raios azuis, né, e um comprimento de onda um pouquinho menor, verde, etc., já vão ter sido espalhados no caminho. Então, só vão sobrar o vermelho aqui. Então, quando a gente vê o Sol bem próximo do horizonte, no pôr do Sol, no nascer do Sol, a gente vai ver ele bastante avermelhado. Tá? O que também está demonstrado nessa figura aqui. Tá? Aqui está o Sol, de novo, está completamente fora de escala isso aqui, né? Mas o Sol aparece amarelo, né? Porque ele é branco no espaço, mas é um pouco amarelo quando passa pela atmosfera, porque o azul foi espalhado no caminho. E se você estiver vendo ele bem no pôr do Sol, né? As cores com comprimento de onda menor, que são azul, etc., foram espalhadas, você vê só o vermelho. Tá? E essa figura com o cachorrinho mostra um outro aspecto, que é o seguinte. Tá? Se você estiver vendo, como eu falei, no pôr do Sol, o azul ele é espalhado, né? Ele é preferencialmente espalhado, então ele sai do caminho, então o cachorrinho vai ver vermelho. Tá? Só que quando você vê perto do pôr do Sol, o Sol está atravessando uma camada atmosférica que tem muita poeira, né? Porque perto da superfície você tem muita poeira na atmosfera, né? Muita sujeira, poluição, ou partículas mesmo que vão se acumulando na atmosfera. Então, o que acontece é que essa partícula, ela, na verdade, reflete a luz do Sol.
igualmente em todos os comprimentos de onda. Tá? Então, o que acontece é que, quando a gente olha para o Sol próximo do pôr do Sol, a gente vê a luz do Sol avermelhada não só na direção do Sol, como em direções próximas. Né? Vocês já devem ter observado isso. O céu fica meio avermelhado. É porque essa poeira está refletindo a luz do Sol igualmente em todos os comprimentos de onda. Tá? Então, você tem a luz refletida na poeira, tá? E aí, de novo, os componentes atmosféricos, né, principalmente N2 e O2, refletem o azul e o vermelho passa direto. Tá? Então, o cachorrinho vê a luz avermelhada tanto vinda do Sol quanto próximo da direção do Sol, próximo, né, do pôr do Sol, do nascer do Sol. Tá? Então, é esse tipo de espalhamento que faz com que o céu seja azul. Tá? Estações do ano agora. As estações do ano, por que elas acontecem? Né? Porque o Sol, a Terra, quando ela gira em torno do Sol durante o ano, né, ela gira também em torno do seu próprio eixo. Acontece que o eixo da Terra é inclinado em relação ao plano da órbita da Terra, que é a chamada eclíptica, né, plano da eclíptica, por um ângulo de 23 graus e meio. Tá? Então, aqui você vê a Terra girando em torno do Sol em 4 posições. Né? Em dezembro, 21, 22 de dezembro, aí varia um pouco de ano para ano, tá? A Terra está inclinada dessa forma, tá? E com o eixo inclinado para o lado direito aqui da figura, tá? De forma que é verão no hemisfério sul, porque o Sol bate mais diretamente, tá? E é inverno no hemisfério norte, onde você tem pouco Sol. Né? Então, o que faz ficar mais frio ou mais quente é principalmente o ângulo com que os raios do Sol chegam na Terra, porque isso significa que a quantidade de radiação solar por metro quadrado, digamos assim, né? Por unidade de área. Certo? Então, quanto mais direto o Sol bate na superfície da Terra. Tá? E aqui nessas figuras, vocês veem o círculo o ártico, né? Aqui em cima, tá? O Trópico de Câncer, o Equador, tá? O Trópico de Capricórnio, tá? Que passa aqui pertinho de São Paulo, né? Quem vai para São Paulo passa por ele, daqui de São José dos Campos até São Paulo, deve ser bem pertinho aí de Guararema, tá? E o Círculo Polar Antártico, né? Que dá para ver aqui nessa figura aqui, tá? E é interessante vocês verem por que esses círculos existem, né? São exatamente nesses lugares. Isso é determinado pela inclinação de 23 graus e meio. Tá? Por quê? Porque exatamente no solstício, vejam que o Sol chega exatamente até o Círculo Polar Ártico. Tá? Ou seja, quem mora para dentro, com latitudes mais elevadas do que o Círculo Polar, não vê o Sol durante o dia inteiro. Tá vendo? Porque quando a Terra gira, ó, a pessoa que está com a latitude mais elevadas, o Sol não chega lá. Tá? Então, você tem 6 meses, você teria, né, se a Terra ficasse aqui, 6 meses de inverno no hemisfério norte e 6 meses de verão, de sol, né, de verão, digamos assim, no hemisfério sul. Tá? E aqui é o contrário, tá certo? Então, aqui, em 21, 22 de julho, tá? Que é o solstício de inverno para o hemisfério norte, para o hemisfério sul, e de verão para o hemisfério norte, ocorre o oposto. Né? Você tem aqui a parte toda iluminada, para cima do Círculo Ártico, e toda escura para baixo do Círculo Antártico. Tá? E vejam que aqui dá para vocês verem por que a duração do dia diminui, né? No caso do hemisfério sul. Tá? Então, porque se você seguir essa linha aqui, você vê que quando a Terra gira uma vez em torno dela mesma, você passa a maior parte do tempo no escuro. Né? Aqui, ó.
e pouca fração do dia no claro, né? Então, no dia 21, por exemplo, se você estiver aqui no Trópico de Capricórnio, né, o dia 21, 22 de junho é o dia de menor duração, tá, do ano, né, aqui para a gente no hemisfério sul. Já no hemisfério norte, é o dia de maior duração, para quem estiver no Trópico de Câncer. Tá? Na verdade, para quem estiver em qualquer lugar aqui do hemisfério norte, vai ser o dia de maior duração, mas ele vai ser tão maior a duração do dia quanto maior a latitude da pessoa, né? E se ela passar do círculo ártico, aí ela vai ter sol o dia inteiro, né? Então, essa figura mostra essa questão da duração do dia, tá? E das estações do ano, que são opostas no hemisfério sul e no hemisfério norte. E 22 para 23 de setembro e 21 e 22 de março são os equinócios, tá? E vocês podem reparar aqui que nesse dia, né, o Sol bate de frente aqui para esse lado da Terra, tá? E aqui também, né? Aqui, só que aqui está mostrado de costas. Então, nesse dia, a duração do dia e da noite são iguais na Terra inteira, tá? E no Equador, a duração do dia e da noite são sempre iguais, qualquer dia do ano. Isso é mostrado nessa figura aqui também, nessa. Tá? Vejo que qualquer dia a sombra e o lado iluminado e o lado escuro são iguais. Tá? Então, você tem, no Equador, os dias são sempre de mesma duração, 12 horas de luz, 12 horas de escuridão. Tá? Então, isso aqui mostra as equações do ano. Uma coisa que também influi um pouquinho é que a órbita da Terra é elíptica. Tá? Então, isso aqui mostra a órbita da Terra de uma maneira extremamente exagerada. Tá? Na verdade, a distância da Terra ao Sol média é 150 milhões de quilômetros. Tá? E no apoápsis, né, que é, na verdade, também chamado de afélio, que é a distância maior da Terra, fica pulando isso aqui, na distância maior da Terra até o Sol é 152 milhões de quilômetros, tá? E a distância menor é 147 milhões de quilômetros. Vejam que esse fenômeno, chamado periápsis, ocorre no 3 de janeiro. Tá? Então, isso é verão no hemisfério sul, que é próximo aqui do 21 de dezembro, tá? E inverno no hemisfério norte. Tá? Isso deveria contribuir para que o verão no hemisfério sul fosse mais quente, não é isso? Porque você já está no verão pelo fato que eu expliquei antes da inclinação do eixo da Terra, e, além disso, você está mais próximo do Sol. Tá? Só que esse efeito é muito pequeno, e, na verdade, isso não ocorre, porque a gente sabe que a maior parte dos continentes estão no hemisfério norte. Né? Toda a Eurásia, por exemplo, está na parte norte da Terra. Então, quando você tem mais terra, você tem variações maiores de temperatura, por causa do calor específico. Né? A água ela tem mais dificuldade de aquecer e esfriar, tá? Porque ela tem um calor específico maior do que a Terra, tá? Geralmente. Então, na verdade, as variações maiores de temperatura ocorrem no hemisfério norte, apesar de ele estar no verão mais longe, tá certo? Do Sol do que o hemisfério sul. Mas esse efeito é muito pequeno, porque até a órbita da Terra é praticamente circular. Tá? Esse desenho aqui está muito exagerado. E, além disso, tem outros efeitos que influem na temperatura que não tem nada a ver com nada disso, que são as correntes marítimas, etc. Se você pegar, por exemplo, a América do Norte e a Europa, para a mesma latitude, a América do Norte é muito mais fria do que a Europa. Né? Então, outros fatores climáticos de circulação de ar e correntes marítimas influem aí, que dão uma diferença. Tá? Bom, um outro fator muito importante para a influência da astronomia no nosso dia a dia é a diferença do dia sideral e do dia solar. Tá?
Então, o que são esses 2 dias? O dia sideral é o tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno do seu eixo. Tá? Aí você vai dizer, não, mas isso é o dia, né? É verdade, é o dia. Mas repara o seguinte, se você partir do zero aqui, tá? Durante o tempo que a Terra está dando uma volta em torno do seu eixo, ela também está andando em torno do Sol, certo? Então, o que acontece? Quando ela acabou de dar uma volta em torno do seu próprio eixo, ela já andou um pouquinho, tá? E chegou, por exemplo, nesse ponto. Na verdade, ela andou mais ou menos 1 grau, tá certo? Isso é fácil de entender porque o ano tem 365 dias e um círculo tem 360 graus, certo? Então, é muito fácil, é praticamente a mesma coisa. Para cada dia, ela anda 1 grau, né, em relação ao seu caminho em torno do Sol. Tá? Então, para que você veja o Sol, por exemplo, vamos supor que você começou a contar meio-dia, tá? Para que você veja o Sol novamente em cima da sua cabeça, tá? E seja meio-dia para você, você tem que virar mais um pouquinho a Terra, certo? Porque se você deu uma volta exatamente, o Sol você vai estar olhando para cá, para essa seta aqui. Você não vai estar olhando para o Sol. Tá? Então, você vai ter que virar mais um pouquinho e por consequência, você vai andar mais um pouquinho em relação à sua órbita em torno do Sol para chegar a meio-dia de novo. Tá? Então, essa diferença entre os 2 meios-dias é que é o dia solar. Tá? Esse é o dia solar, o Solar Day. Tá? Que você divide em 24 horas, historicamente. Tá? Então, em relação ao dia solar, o dia sideral é 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Então, tipicamente, né, aproximadamente 4 minutos menor do que o dia. O dia sideral é 4 minutos menor do que o dia solar. Tá? Então, o que significa isso? Aqui nessa figura, dá para mostrar melhor. Tá? Então, suponha aqui que você está vendo a Terra de cima do Polo Norte. Tá? Então, o que acontece? A Terra gira 360 graus em 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, como eu falei. Tá? Então, se você tiver aqui à meia-noite, no dia sideral 1, tá? Você roda 360 graus e você está à meia-noite no dia sideral 2. Então, à meia-noite do dia sideral. Tá? Então, você está aqui olhando um certo campo estelar, vamos dizer, você está olhando lá uma constelação que você conhece, tá? Com um certo padrão de estrelas. Na meia-noite, no dia sideral 2, que a Terra deu uma volta em torno do seu eixo, você vai estar vendo exatamente o mesmo padrão estelar, certo? Bom, agora vamos ver o dia solar. O dia solar, a Terra roda 360, tá? Mais 1 grau, tá? Em 24 horas. Estou fazendo aproximadamente, tá? Porque isso, por definição, é o que a gente chama de 24 horas, né? É um dia solar, tá? Então, ela roda. Então, por exemplo, se tiver meio-dia no dia solar 1, tá? No dia solar 2, ao meio-dia, ela rodou 360, tá? Mais 1. 360 graus é um dia sideral, mais 1 grau para o dia solar. Tá? Então, aqui, você mostra o meio-dia do dia solar 1 e o meio-dia do dia solar 2. Tá? Então, à meia-noite do dia solar 1, você vai estar vendo um certo padrão de estrelas no céu, tá? Diretamente acima da sua cabeça, no zênite. À meia-noite do dia solar 2, você vai estar olhando numa outra direção, tá certo? Que varia 1 grau em relação à direção anterior, porque a Terra agora está 1 grau para a esquerda, né? Ela girou mais 1 grau para o lado esquerdo aqui. Tá? Então, o que significa isso? Significa que a cada dia, se você olhar para o céu na mesma direção, na mesma hora, você vai ter a impressão que todo o céu, né, todo aquele padrão de estrelas, rodou um pouquinho para o lado. Tá? No outro dia, ele vai rodar mais 1 grau para o lado, no outro dia, mais 1 grau para o lado. Durante um ano, ele vai girar 360 graus. Tá? Então, é por isso que as constelações, ao longo do ano, elas vão mudando de posição ao longo da noite. Tá? Então, por exemplo, se você tiver essas constelações,
tá? Por exemplo, Escorpião. Tá? Então, aqui está uma foto de Escorpião com as estrelas ligadas. Né? Essa aqui é a Antares, que é o coração de Escorpião. Tá? E esse padrão de estrelas que os antigos achavam que parecia com uma figura de um escorpião e chamaram de escorpião. Tá? É apenas um padrão aparente de estrelas no céu. Essas estrelas nada têm a ver uma com a outra, elas estão a distâncias completamente diferentes uma da outra, tá? Elas apenas aparentam ter um certo desenho no céu. Tá? Então, você vai ver o escorpião, por exemplo, aqui no hemisfério sul, né? uma constelação do hemisfério sul, numa certa hora no começo da noite, mas 6 meses depois você não vê o escorpião, tá? Porque ele já está deslocado a 180 graus no céu, tá? E ele está passando, digamos, de dia, então você não vai ver o escorpião. Então você vai ver essas constelações mudando ao longo do ano. Tá? Mesma coisa, por exemplo, para as Três Marias. Né? As Três Marias ficam na constelação de Órion. Desculpe estar pulando aqui, mas é uma sensibilidade aqui do meu mouse. Tá? Então, as Três Marias fazem parte da constelação de Órion, né, que é o caçador, tá? Porque ele faz essa figura aqui, parece um caçador com um arco. Tá? E as Três Marias é o cinturão de Órion. Né? Então, essa aqui é uma estrela, chama Betelgeuse, que é uma estrela supergigante vermelha que está prestes a explodir como uma supernova. Né? Em astronomia, prestes a explodir quer dizer pode explodir daqui a 1 milhão de anos, uma coisa assim. E é interessante que aquelas 3 estrelinhas que estão próximas das Três Marias, a do meio, na verdade, não é uma estrela, é a nebulosa de Órion, tá? Que é um berçário estelar, uma nebulosa magnífica que dá para ver com um telescópio pequeno, né? E tem várias estrelas nascendo nessa região. Tá? Então, essas constelações, isso é uma coisa interessante também, na verdade, são desenhos aparentes no céu, tá? Mas elas são utilizadas em astrofísica, astronomia moderna, como simplesmente um mapa do céu. Né? Então, aqui, por exemplo, vocês vejam as divisões do céu, é como se fossem municípios num estado. Tá? Então, Lira, Signos, Hércules, etc., denotam regiões do céu, tá? Onde você pode localizar as estrelas. Tá? As estrelas vão ser sempre localizadas exatamente assim? Não, porque elas têm movimento próprio. Né? Ou seja, todas essas estrelas estão se movimentando, mas elas estão tão longe, que elas demoram muito para mudar de lugar. Tá? É como você está no alto de uma serra e vê um carro andando numa estrada lá longe. O carro demora muito para andar, mudar de posição em relação ao seu ponto de observação. Ele pode estar a 200 km por hora, mas você vai ver ele andando muito devagarinho, porque o ângulo que ele percorre dentro do seu campo de visada é muito pequeno. Tá? Aqui é a mesma coisa. Então, desde os antigos tempos imemoriais, que o céu é igual. Tá? Muito pouca coisa mudou no céu do ponto de vista do observador na Terra, porque as estrelas estão muito longe da Terra. Tá? Agora, todas as estrelas aqui, todo esse padrão de estrelas quer dizer, eles nascem e morrem todo dia, né? Nascem e se põem todo dia, e eles andam a 15 graus por hora, porque é o movimento de rotação da Terra, né? 24 horas em um dia. Tá? E eles vão se deslocando cada noite aproximadamente 1 grau por dia, né? 1 grau por noite, se quiser, tá? Por causa da diferença do dia sideral para o dia solar. Então, você vê as constelações, por exemplo, no começo da noite, uma certa época do ano, depois você não vê mais, tá? Depois de alguns meses. Muito bem. Uma coisa também que nem todo mundo sabe exatamente a origem é o ano bissexto. Tá? Por que isso que eu falei? O ano, então, é o período de rotação que a Terra demora, tá certo? Para dar a volta em torno do Sol. E acontece que a Terra não demora exatamente 365 dias, ela demora 364 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Tá?
para dar a volta no Sol. Então, é aproximadamente 364 dias e 6 horas. 6 horas é um quarto de dia. Tá? Então, os antigos, né, isso fez parte, foi introduzido no calendário juliano em 48 a.C., depois evoluiu para o calendário gregoriano, tá? Que introduziu, então, esse dia a mais no dia 29 de fevereiro. Então, qual é a ideia? É que a cada 4 anos você acrescente um dia no calendário. Por quê? Porque senão as estações do ano iam lentamente desincronizando, né? Quer dizer, depois de um certo tempo, o seu inverno não ia começar mais no dia 21 de junho, tá? Porque você ia acumulando esse erro de um quarto de dia ao longo dos anos. Tá? Então, toda a atividade econômica, agricultura, etc., ia ter que ficar sempre mudando de período, né? As festas do ano, etc. Então, foi introduzido um ano a cada 4 anos para acertar as estações do ano, né, com o ano de calendário. Tá? Acontece que, como eu falei, não é exatamente 6 horas. Tá? Então, a cada 100 anos, tem de novo uma correção. Então, os anos bissextos eles não ocorrem sempre a cada 4 anos. Os anos múltiplos de 100, que não são múltiplos de 400, não são bissextos. Tá? Então, por exemplo, o ano 1900 não foi ano bissexto. O ano 2000 já foi bissexto. Então, tem essa regrinha também. E, bom, mesmo assim, também não vai ser exato. Tá? Então, uma nova correção de um dia vai ser necessária daqui a 8.000 anos. Aí, na época, eles vão inventar alguma correção para se fazer. Tá? Outra coisa que também faz com que esse movimento não seja exato é a chamada precessão dos equinócios. Tá? Então, a Terra tem esse ângulo, o eixo de rotação da Terra tem esse ângulo de 23,5 graus, e acontece que a Terra gira que nem um peão. Tá? Então, vocês vejam aí, todo mundo que foi criança já lançou um peão alguma vez na vida e reparou que quando você gira o peão, ele tem um movimento de estabilidade, né? E ele fica precessionando, ou seja, o eixo de rotação do peão fica girando, né? De um movimento aparentemente regular. Isso é uma lei da física, né, que a gente aprende em mecânica. Isso acontece com a Terra também. Tá? E esse período é de 26.000 anos. Tá? Então, lentamente, a posição das estrelas no céu vai variando por causa dessa precessão. Tá? Então, é um período de 25.920 mil anos, e atualmente coincide, né, no hemisfério norte, que o eixo da Terra está apontado na direção de uma estrela, chamada estrela polar. No hemisfério sul, isso não ocorre, né? Não tem nenhuma estrela que está no prolongamento do eixo na direção sul. Tá? Então, na verdade, aqui vocês vejam que esse plano azul, que é o plano da órbita da Terra, que é da eclíptica, que eu já falei, é a órbita dos planetas em torno do sistema solar, né? Que é mais ou menos o mesmo plano. Tá? E esse plano verde é o plano equatorial da Terra, né? Do equador da Terra, que está inclinado 23,5 graus em relação à eclíptica. Tá? E isso esse movimento de rotação faz com que as estrelas se movam em relação à posição anterior a mais ou menos 1 grau a cada 72 anos. Tá? E isso, para os astrônomos, é muito importante, porque você tem que ir corrigindo isso para as posições das estrelas na esfera celeste, para você acertar os seus telescópios no alvo, né, que você quer medir para as suas observações. Tá? Agora, passando para o movimento da Lua, a Lua gira em volta da Terra, como todo mundo sabe, né? E o plano em que a Lua gira em volta da Terra, ele é inclinado 5 graus, tá? Em relação à eclíptica, ou seja, o plano em que a Terra gira em volta do Sol. Tá? E ele tem um período orbital de 27,2 dias. Tá? Então, a órbita também é quase circular, tá? Mas, na verdade, é elíptica. Tá? Então, o afastamento máximo é de 405 mil quilômetros, o afastamento mínimo,
o perigeu é de 363 mil quilômetros. Em média, 384 mil quilômetros. Tá? Essa é a distância média da Terra à Lua. Tá? E as fases, né, ocorrem por quê? Porque até a Lua, a partir do momento do seu movimento em torno da Terra, ela é mais ou menos iluminada pelo Sol. Tá? Então, quando a Lua está no mesmo lado que o Sol está, a gente vê ela durante o dia, só que o céu é muito brilhante, como a gente já viu, né? Então dificilmente a gente consegue ver ela durante o dia, porque ela não está, ela está do lado, a gente está vendo ela sem a iluminação do Sol, tá? E além disso o céu está muito brilhante, a gente não consegue ver a Lua, então é a Lua nova, tá? Aí ela vai crescendo, ela gira em torno da Terra no mesmo sentido que a Terra gira em torno do Sol, tá? Isso é uma coisa importante. E ela começa a ser iluminada pelo Sol, tá? Porque ela começa a girar em torno da Terra e a gente começa a ver um pouquinho da parte iluminada, tá? Esse tipo de curva, né, de formato é chamado de crescente, né? Crescent em inglês, tá? Mas então tem esse formato tanto na fase crescente quanto na fase minguante, tá? E aí quando ela chega a 90 graus, né, em quadratura com o Sol, é o primeiro quarto, e essa é a fase crescente. Depois ela começa a ficar mais do que metade iluminada, né? Tem esse nome gibbous em inglês. E depois ela quando está do outro lado em relação ao Sol, é a chamada lua cheia, ela está totalmente iluminada. É claro que esse desenho está completamente fora de escala, né? Se ele tivesse em escala, ela estaria na sombra da Terra. Mas às vezes ela entra na sombra da Terra, que é o chamado eclipse, tá? Que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas na maior parte das vezes, como a gente viu, né, a órbita dela é inclinada em relação à eclíptica, ela não está dentro do cone de sombra da Terra. Tá? Só de vez em quando que ela entra na sombra da Terra e aí configura o eclipse lunar. Tá? E depois, então, ela volta de novo a ficar cada vez menos iluminada e a fase, em inglês é waning, né? Mas é a fase minguante. Tá? Bom, uma coisa também que às vezes as pessoas não se dão conta é que a lua cheia sempre aparece quando o Sol se põe, né? E isso por quê? Porque, obviamente, como ela está do outro lado da Terra em relação ao Sol, na hora que o Sol se põe, tá? Significa que ele está do lado lá oeste, tá? A Lua vai aparecer do lado de cá, porque ela está oposta ao Sol. Tá? Então, se a Lua está se pondo lá, o Sol está se pondo lá, a Lua aparece aqui. Então, toda vez que a Lua aparece quando o Sol se põe, ela tem que ser cheia. Tá? Não tem como a Lua, no quarto minguante, aparecer na hora que o Sol se põe. Tá? Então, ela sempre aparece quando o Sol se põe. E outra coisa que às vezes as pessoas perguntam, mas vem cá, se a Lua é cheia aqui no Brasil, ela vai ser cheia lá na Europa? Sim, lógico, porque a Lua cheia é uma função da posição dela em relação à Terra e o Sol. Não tem nada a ver com a posição que você está na Terra. Tá? Então, ela é cheia em qualquer lugar do mundo. Mas você, obviamente, vai ver ela cheia dependendo da posição que você está. Então, se você estiver aqui e está vendo a lua cheia, no Japão está de dia, você não está vendo a lua. Né? Mas se você esperar chegar de noite, você também vai ver a lua cheia. Tá? Ou seja, ela é cheia simultaneamente em qualquer lugar do mundo, mas se você vai ver ela ou não naquele momento, depende de você estar de noite ou não. Tá? A cada dia, a Lua nasce no horizonte 50 minutos, tá? Depois do horário do dia anterior. Por que isso? Porque a Lua, aqui você tem que olhar essa figurinha, né? A Lua está girando em torno da Terra. Tá? Então, quando você dá uma volta, quando a Terra dá uma volta em torno do seu próprio eixo, tá? Que é um dia sideral, né? A Lua já andou um pouco e ela anda no mesmo sentido. Tá? Então, a Lua já andou um pouco. Então, você tem que virar mais um pouquinho para pegar a Lua de novo. Tá?
Então, se você dá uma volta, você ainda não vai ver a Lua. Você vai ter que virar um pouquinho mais, a Terra vai ter que girar um pouquinho mais para você poder ver a Lua de novo, porque ela já andou um pouco, já girou. Tá? E quanto que ela gira por dia? 13 graus. Uma conta fácil de fazer, né? Porque ela demora 27 dias para dar a volta inteira. Então, 27 dias corresponde a 270 a 360 graus. Tá? Então, 24 horas, que é um dia, vai corresponder a 13 graus, aproximadamente. Então, todo dia ela vai nascer, tá certo? 50 minutos depois. Né? E depois da lua cheia, ela vai minguar. Né? Então, ela vai minguando até a lua nova, que vai nascer junto com o Sol. Certo? A ilusão da lua grande. A ilusão da lua grande é uma coisa muito interessante. Né? Isso aqui é uma foto bastante interessante da Lua, aqui perto de um observatório. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a ilusão da Lua grande é realmente uma ilusão de ótica. Né? A Lua não é grande quando ela nasce no horizonte. Ela parece grande. Tá? E isso é mostrado com muitas fotos, sequência de fotos que foram feitas. Eu estou mostrando essa aqui que foi feita em San Diego, uma sequência muito bonita, que mostra claramente que a Lua tem o mesmo tamanho. Na verdade, ela é um pouquinho menor quando nasce no horizonte, tá? Porque, na verdade, ela está um pouquinho mais afastada do que quando ela está no alto do céu, já que você está vendo ela no horizonte, a distância até a Lua é 384 mil quilômetros, o raio da Terra é 6.400. Tá? Então, quando você está vendo ela bem no horizonte, você está praticamente vendo ela a um raio da Terra mais longe do que quando você está vendo ela bem acima da sua cabeça. Tá? Praticamente. Né? E por que quase todo mundo tem a impressão, né? Lua enorme, olha a Lua grande, quando você vê a Lua nascendo, né? E quase sempre é a Lua cheia, porque a Lua cheia nasce quando o Sol se põe, então é uma hora muito visível, né? As pessoas estão indo para casa e tal. Então, isso aí não tem uma explicação científica absolutamente fechada, até, mas basicamente a explicação que eu acho mais convincente é a seguinte: é aquela ilusão de ótica tipicamente, por exemplo, exemplificada aqui nessa figura direita do trilho do trem. Né? Quando você tem uma coisa distante, tá? O seu cérebro acostuma de que essa coisa tem que ficar pequenininha. Né? Então, se você está vendo um objeto próximo, tá? Um carro, por exemplo, numa estrada, e você está ao longo da estrada e tem um carro lá longe, né? Você sabe que ele está lá longe por todos os objetos próximos e a perspectiva da estrada, tá? O carro tem que ficar pequenininho lá longe, não é isso? Só que isso não acontece com a Lua, porque a Lua está a 364 mil quilômetros de distância, portanto, ela está praticamente igual, ela está só um pouquinho menor. Né? E o nosso cérebro não está acostumado com isso. Tá? Então, como ele espera ver uma coisa menor e ver uma coisa do mesmo tamanho, a ideia que ele tem é que ela está gigante, embora ela esteja do mesmo tamanho. Tá? Na figura embaixo, aqui do lado direito, é mais ou menos o mesmo tipo de coisa. Né? Ela tem aqui do lado direito da figura, você vê que ela está do mesmo tamanho, mas a ilusão de ótica é que ela deveria ter ficado pequenininha, porque você tem a impressão de que ela está muito mais longe do que a Lua que está próxima. Tá? Então, um exemplo que eu costumo dar é o seguinte: suponha que você está numa colina assim, e você lá embaixo da colina tem um lago, tá? E depois do lago tem uma árvore grande assim. Aí, de repente, passa em cima da sua cabeça uma águia, tá? Um pássaro grande, que você não sabe qual é a distância que ele está de cima da sua cabeça, mas ele está, sei lá, algumas dezenas de metros, você não sabe, mas você vê a águia, e você vê, nossa, que pássaro grande e tal. Aí, daqui a pouco, você se distrai, mas, de repente, você vê essa mesma águia, ou uma águia idêntica, tá? Você repara que ela passa por trás da árvore que está depois do lago, que está lá embaixo da colina. Tá? Então,
normalmente, se você visse isso, né, a dimensão angular dessa águia, tá, que passa lá atrás dessa árvore, seria muito menor do que a águia que você viu acima da sua cabeça. Tá? Porque você está acostumado com a noção de que a águia que passou em cima da sua cabeça está próxima, né? Embora você não saiba a distância, porque ela passou em cima da cabeça, você não tem nenhuma referência de distância. E a águia que passou atrás da árvore lá longe, você tem uma referência de distância, porque você está vendo o lago, está vendo a árvore lá, ela passou atrás da árvore, você fala, não, ela passou, sei lá, 2, 3 quilômetros de distância. Tá? Então, se a águia que passou atrás da árvore tem a mesma dimensão angular da que passou aqui, ou seja, se ela tem o mesmo tamanho angular assim no seu campo de visada, a sua primeira impressão vai ser dizer o seguinte: nossa, olha lá, está passando uma águia gigante atrás daquela árvore. Né? Você vai dizer isso imediatamente. Tá? E por que isso? Porque o nosso cérebro evoluiu desde que a gente era caçador-coletor nas savanas da África, tá? Com a ideia de que a abóbada em cima da gente ela é achatada. Tá? Quer dizer, as distâncias acima da nossa cabeça são muito menores, tipicamente, do que as distâncias até o horizonte, ou das coisas que a gente vê longe. Tá? Então, todos os objetos, quando a gente vê eles de longe, eles são sempre menorzinhos, né? Eles sempre são pequenos angularmente em relação aos objetos que a gente vê próximos. Tá? Então, quando a gente vê a águia em cima e vê a águia lá longe, a gente automaticamente espera que aquela águia lá longe seja muito menor visualmente, angularmente, do que a de cima. Tá? Então, quando a gente vê a águia lá longe do mesmo tamanho, a gente imediatamente fala, nossa, ela é gigante. Tá? A gente pensa que ela é gigante. Então, isso acontece com todos os objetos, mas com a Lua, não. Certo? Com a Lua, isso não acontece, porque a Lua, de fato, está do mesmo tamanho. Tá? Então, é a mesma coisa com a águia. A gente fala, nossa, tem uma Lua gigante lá. Tá? Muito embora a Lua esteja do mesmo tamanho. Né? Então, essa é a ilusão da Lua grande. A gente acha que ela é grande porque ela deveria ser menor angularmente, mas ela não é. Tá? Então, é por isso que todo mundo acha que a Lua é gigante quando ela nasce no horizonte. Tá? Porque o nosso cérebro está acostumado com isso. Ele acha que a Lua deveria ser que nem todos os objetos. Ela deveria ser angularmente pequena, porque, teoricamente, ela deveria estar muito mais longe do que quando a gente olha em cima da nossa cabeça. Mas ela não está, de fato. Né? Porque ela está tão afastada que um raio da Terra faz muito pouca diferença. Tá? Então, essa que é a ilusão da Lua grande. Essa é a explicação mais plausível, eu acho. Bom, meu tempo está acabando, mas os eclipses, né? Os eclipses, rapidamente, eu acho que todo mundo sabe isso, claro, né? Que o eclipse ocorre quando o eclipse do Sol ocorre quando o Sol, a Lua passa na frente do Sol. E aqui é uma coisa interessante, tá? Que eu até escrevi aqui. Não há explicação científica para a quase igualdade dos diâmetros angulares do Sol e da Lua quando vistos da Terra. Isso, de fato, é uma coincidência. Tá? Até hoje nunca se explicou e aparentemente é, sim, uma coincidência. Né? Quando você vê o disco solar e o disco lunar do ponto de vista da superfície da Terra, eles são muito parecidos, eles têm aproximadamente meio grau de diâmetro. Tá? Então, quando o Sol passa na frente, a Lua passa na frente do Sol, você vê o eclipse. Eclipse quer dizer esconder, né? Que pode ser anular, porque a órbita da Lua em volta da Terra é elíptica, como eu falei. Então, se você estiver próximo do perigeu, né, você pode ter uma situação em que o diâmetro da Lua não cobre todo o diâmetro do Sol. Então, pode ser anular ou pode ser parcial, se ela não passar exatamente na frente, ou pode ser total, como nessa foto aqui. Tá? E por que eles não ocorrem toda a órbita? É por aquilo que eu falei. Né? Como a órbita da Lua tem uma inclinação de 5 graus em relação à eclíptica, tá? Geralmente, a sombra da Lua não pega a Terra. Tá? A Lua passa na frente do Sol, mas a sombra não pega a Terra, então não faz um eclipse. Tá? De vez em quando pega a Terra, então aí você tem o eclipse. E geralmente ele é acompanhado no eclipse da Lua também. Ou seja, você tem o eclipse do Sol e tem o eclipse da Lua, que é quando a sombra da Terra
esconde a Lua. Tá? Muitas vezes no eclipse da Lua, você vê a Lua vermelha, né? Isso é por causa da refração dos raios do Sol na atmosfera da Terra, que mudam de direção e são refletidos pela superfície da Lua, e esses raios são vermelhos por aquela razão que eu falei lá no começo, né? Porque são raios que atravessam uma camada grande da atmosfera terrestre, portanto, a parte azul é espalhada e fica mais a parte vermelha da luz do Sol. E essa luz do Sol, então, é refletida na superfície da Lua, porque ela é refratada na atmosfera e muda de direção. Então, por isso que o eclipse da Lua a Lua fica avermelhada, né? Ela está no cone de sombra da Terra, mas tem uma pequena parcela de luz vermelha que atravessou a atmosfera, refratou e chegou na Lua. Tá? Então, essa figura mostra isso, né? Quando a linha dos nodos, os nodos são os pontos da órbita da Lua que cruzam a eclíptica, ou seja, que furam, né? Como se a Lua viesse aqui, furasse a eclíptica e passasse para a parte de cima da eclíptica. Né? Quando calha dessas linhas dos nodos, né, estarem na direção Terra-Sol, e a Lua está exatamente nesse ponto, ocorre um eclipse. Tá? Isso é possível de calcular. Né? Isso ocorre aí mais ou menos frequentemente, então de vez em quando tem um eclipse. E esse eclipse depende de onde da Terra você está para você poder ver esse eclipse e ele ser total ou parcial. Né? Então, isso ocorre de vez em quando de uma maneira previsível, mas é mais complicado de calcular. Tá? E, finalmente, as marés. Né? As marés elas são provocadas pela força gravitacional relativa primeiro da Lua e também do Sol, mas o Sol é menos da metade do efeito que a Lua produz na Terra, porque a Lua está muito, embora seja muito menor do que o Sol, claro, ela está mais próxima. Tá? E, basicamente, o que acontece é o seguinte, aqui é a Terra e a Lua. Tá? Então, a Lua está girando em torno da Terra, tá? E aqui você está no referencial externo. Tá? Você tem o quê? A Lua, a gravidade da Lua está puxando a Terra. Né? Então, como a gravidade depende da distância, essa parte da Terra aqui é puxada com mais força, depois o meio da Terra é puxado com um pouco menos de força, e depois essa parte mais afastada é puxada com menos força ainda. Tá? E aqui está, de um modo bem simplificado, né? Está um oceano, como se fosse um oceano na Terra inteira. Tá? Bom, aí, quando você passa para o referencial da Terra, repara que a gente faz as nossas medidas no referencial da Terra. Tá? No referencial da Terra, você tem que descontar essa setinha aqui, tá certo? Porque essa setinha é o movimento da Terra como um todo. Isso tanto faz a Terra estar girando em torno da Lua ou se os dois estivessem caindo um em direção ao outro. Tá? O fato é que no referencial da Terra, você tem que descontar de todas essas setas que estão aqui, essa seta do centro da Terra. Tá? Porque é isso que você vai medir na Terra. Quando você fizer a subtração de cada seta dessa por essa, você obtém esse gráfico aqui. Tá? Então, você tem que do lado de cá e do lado de lá, você tem o mesmo deslocamento. Tá? É por isso que as marés da Lua na Terra vão para os dois lados, para o lado na direção da Lua e para o lado oposto. Tá? É porque o sistema Terra-Lua, né, em primeira aproximação, é um sistema em queda livre. Tá? Os dois estão girando um em torno do outro como se fosse um sistema isolado. Tá? Então, do ponto de vista da Terra, no referencial da Terra, ela é puxada tanto para um lado como para o outro. Tá? Uma outra maneira de ver isso, que também você acha nos livros, é que isso aqui é devido à força centrífuga e isso aqui é devido à gravidade. Tá? É uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Tá? Então, e além disso, você tem a rotação da Terra também. Tá? Então, a Lua puxa e a Terra gira. Tá? Então, tem um efeito de inércia aqui. Quer dizer, você não tem o oceano, ele não responde instantaneamente à força gravitacional da Lua. Tá?
A força da Lua é aplicada e o oceano tem que se movimentar. Tá? Então, é basicamente um efeito de 45 graus. Então, não é assim, porque eu até me peguei fazendo isso uma vez que eu estava em Ubatuba, eu falei, bom, se a maré está alta agora, então a Lua tem que estar bem em cima da gente. Não é bem assim, né? A Lua tem um certo ângulo em relação ao lugar que a maré está alta, né? Mas o efeito é esse, é o efeito gravitacional relativo, né, entre a Lua e a Terra, e tem um certo delay de quando a maré fica alta e a posição da Lua em cima da nossa cabeça, digamos, em cima do zênite, né, da pessoa que está na praia na maré alta, né, que é o efeito de rotação da Terra. Tá? E tem o efeito do Sol também, porque o Sol é muito grande, embora esteja muito mais longe, né, do que a Lua, ele é muito maior também, tem muito mais massa. Então, ele tem um efeito que é mais ou menos entre um terço e metade do efeito da Lua. E quando os dois efeitos se combinam na Lua nova e na Lua cheia, as marés são maiores, são as marés de cisígia. Tá? E quando os efeitos se sobrepõem, né, se um está para lá, outro para cá, são as marés de quadratura, tá? na quarto crescente e quarto minguante. Tá? E uma última coisa aqui que eu queria falar é que alguém pode achar também que é uma coincidência a Lua mostrar sempre a mesma face para a Terra, né? Isso não é coincidência, isso é um efeito muito conhecido, que existe em vários sistemas astronômicos, vários sistemas binários, né? Tem esse efeito de mostrar a mesma face, que é o efeito de maré de longo prazo. Tá? O que acontece é o seguinte, quando uma estrela, um planeta gira, vamos supor que a Lua girasse muito rápido. Tá? Então, o que acontece é que o efeito de maré, que tende a fazer essa elongação da Lua, né? esse puxão da Lua para os dois lados, que eu mostrei, que está mostrado aqui, tá? A Lua também tem o mesmo efeito. Tá? Ele dissipa energia, porque ele gera tensões na crosta da Lua. Tá? E essa dissipação, essas forças de atrito que tendem a fazer ela ser puxada toda vez para o lado que está a Terra, vai dissipando energia e vai freando esse movimento de rotação. Tá? Então, isso faz com que, a longo prazo, longuíssimo prazo, esse movimento de rotação vai freando, até entrar em sincronia, em sincronismo, tá? Com a Terra. Então, isso já aconteceu um tempão atrás. Na hora que entra em sincronia, não tem mais esse efeito de atrito, né? De tensão na crosta, então ele entra em sincronismo com a Terra e para, e fica nesse movimento de mostrar sempre a mesma face para a Terra. Tá? Então, isso é uma foto da face da Terra, da Lua, que a gente conhece, né? E que todas as missões à Lua vão nessa face, pousam nessa face para ver comunicação com a Terra, e essa é uma foto já tirada pelas missões que conseguiram orbitar a Lua, da outra face da Lua. Né? E é um erro dizer que é a face escura da Lua, né? Como em alguns lugares aparece, né? Porque essa face, tanto essa quanto essa, são banhadas pelo Sol periodicamente, né? Porque a Lua, o seu movimento de rotação em torno da Terra de 27 dias é igual ao seu movimento de rotação em torno do seu próprio eixo, porque ela mostra a mesma face sempre para a Terra. Tá? E, finalmente, só para terminar, explicar rapidinho por que Vênus é chamada também de estrela d'alva ou estrela vespertina. Né? Por quê? Porque ele sempre aparece perto do pôr do Sol ou no nascer do Sol. Né? E por que isso acontece? Né? Por que Vênus não aparece no meio da noite? Na verdade, é muito simples. Porque Vênus a órbita de Vênus. Né? Por que Vênus é tão importante? Porque ele é muito brilhante. Na verdade, a estrela, o objeto mais brilhante do céu depois do Sol e da Lua, né? Que na verdade o Sol, a luz do Sol refletida na Lua, é Vênus, né? Que também é a luz do Sol refletida em Vênus. Tá? E porque a órbita de Vênus é interior, né? À órbita da Terra. Tá? Então, se você está aqui na Terra, você só consegue ver Vênus quando você está próximo do pôr do Sol, porque aí você já está no fim do dia que o Sol já se pôs, né? Vamos dizer que você está aqui assim, tá? O Sol já se pôs
tá? No seu lugar, mas você consegue ainda ver Vênus, se ele estiver por aqui na sua órbita. Tá? Ou então, o Sol ainda não nasceu, né? E você está vendo Vênus por aqui. Se Vênus estiver aqui ou aqui desse lado, você não vê, porque ele está de dia, ele vai estar durante o dia, você não tem como ver, né? Porque ele não é brilhante o suficiente para você ver de dia. Mas você só consegue ver ele próximo do pôr do Sol ou próximo do nascer do Sol. Porque de noite, né, você estaria aqui assim, ó, Vênus estaria que está desse lado aqui para você poder vê-lo, né? Já que a órbita de Vênus é interior, então qualquer planeta, e Mercúrio também é a mesma coisa, só que o Mercúrio é muito difícil de ver a olho nu, você tem que saber muito onde que ele está, porque ele é bem mais fraquinho. Tá? Então é por isso que Vênus só pode ser visto logo depois do pôr do Sol ou imediatamente antes do nascer do Sol, porque a órbita de Vênus é mais próxima do Sol do que a órbita da Terra. Tá? Bom, meu tempo acabou e eu agradeço aí a atenção de todos e estou aí disponível para perguntas. Muito obrigado a todos.